Segundona, chega mais o Globo Esporte, tá quente, a gente abre o programa de hoje, o Caio Ribeiro tá no estúdio pra gente comentar o que aconteceu ontem na transmissão do clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Marco Aurélio Souza descobriu, durante a partida, ele estava fazendo a transmissão, uma história maravilhosa do menino cego, o Nicolas. Vamos mostrar um trechinho. Com o estádio cheio tem ótimas histórias, né? O Nicolas tem 11 anos, é deficiente visual e ele tá sentindo demais o jogo aqui, vibrando demais desde o início, tá com a mamãe dele, a Silvia. Ela me disse o seguinte, essa que é a frase mais legal: dos lugares que ele mais gosta no mundo é o estádio do futebol. Essa história do Nicolas, né, foi dada em primeira mão pela transmissão da Rede Globo e tá rodando o mundo, todo mundo comentando essa atitude muito bacana, né, da mãe dele de ter levado o filho no estádio, né, muito bacana. A essência do futebol, né, Ivan? A gente fala de esquema tático, a gente fala de quem ganha, de quem perde, mas isso é a essência do futebol, a paixão do torcedor e aonde ele te transforma, da maneira como ele proporciona para uma criança que tem essa deficiência viver intensamente um jogo mesmo com a deficiência visual. Ó, vamos falar da partida, começando então com o gol do Daverson, que fez a diferença ontem na partida. O jogo foi 1-0. Atuou muito bem o Daverson, né? Agora, pergunta, foi uma falha da zaga do Corinthians? Claro que tem falha. Tem falha em permitir o cruzamento, né? A liberdade que o Marcos Rocha e a forma como o Daverson conclui as costas do zagueiro, né? O sistema defensivo do Corinthians, que sempre foi uma marca, né, nesses últimos anos, tem dado algumas brechas, tem falhado em jogos importantes. Jogos como esse, clássicos, o detalhe é o que faz toda a diferença. E a piscadinha, Caio Ribeiro? A gente não poderia passar batido aqui da piscadinha, né? Deu uma confusão no banco, o que você acha? Fez certo, fez errado, tem muito mimimi no futebol, não tem problema piscar, o Cássio já falou que o Romero faz isso. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o Daverson precisa de uma conversa, porque ele está suspenso em todas as competições e ele tem alternado o comportamento, seja provocação, seja em comemorar demais, seja em perder a cabeça em alguns momentos. Ele precisa baixar um pouquinho essa ansiedade, toda essa pilha que ele entra no jogo, porque tecnicamente ele recuperou o espaço perdido. Ele vinha em baixa, ele começou a jogar bem, começou a fazer gols, começou a ter sequência e hoje briga com a titularidade com o Borja. Com o Borja, né? Tá jogando muito bem, mas ele precisa dar uma segurada nesse comportamento porque tá passando um pouquinho do limite. Olha o que o Cássio falou depois da partida. Quando ganha, o Romero faz a mesma coisa. É difícil, acho que o Romero também tem um perfil parecido com ele aí, eu acho que ele se joga até mais que o Romero, acho que ele se joga bastante. Não adianta, assim, eu vim aqui falar dele, falar um monte de coisa, em alguns outros jogos a gente teve jogador da nossa equipe que fez isso daí. Quando a gente tá ganhando, a gente faz cera, quando a equipe deles tá ganhando, faz cera, mas é normal, é pros dois lados, todo mundo faz isso. Pronto, o Cássio colocou panos quentes na situação. Agora eu queria ver, Caio, se fosse uma situação parecida com o que aconteceu na Moto2 ontem na Itália. Dá uma olhada, moto velocidade. Olha só, o Stefano Manzi deu uma fechada no Romano Fenati e na volta o que o Fenati fez? Foi lá e puxou o freio dele. Depois dessa cena, ele cai. Ele pegou 2 corridas de suspensão, mas tem gente defendendo que ele poderia ser banido, porque esse esporte poderia ter custado a vida do adversário. Porque aí você está colocando, não é só a competição, você está colocando a vida do piloto em risco. Acho que isso é gravíssimo. No futebol, eu acho que tem muito mimimi. Eu acho que a gente tem que ser tolerar um pouquinho mais as brincadeiras. Mas o que eu falo do Daverson, eu falo do Romero também. Eu acho que existe um excesso que seria muito mais legal se os jogadores reagissem de uma maneira mais natural e aceitassem essa brincadeira. Legal.